Meus amados irmãos e irmãs, por gentileza, abram Ruth capítulo 3. Ruth, livro de Ruth capítulo 3, logo depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Ruth capítulo 3, estamos caminhando, para o fechamento do livro, por assim dizer, Agora, nesse momento, iniciaremos a segunda metade do livro, tá bom? Capítulo 3 de Ruth. Mas antes de nós fazermos a leitura do trecho, eu quero lembrar com vocês rapidamente o que vem acontecendo aqui nesse capítulo 3. A gente está investigando, os irmãos se lembram, a história do que se passou quando duas viúvas, vocês se lembram dessas duas viúvas que voltaram da terra de Moabe para a terra de Israel, especificamente para a cidade de Belém, após passarem por uma amarga providência da parte de Deus. Vocês se lembram dessas duas viúvas? Uma dessas viúvas era Noemi, que havia ido com seu marido Elimeleque e os seus dois filhos, Malom e Quilion, para uma outra nação, para a terra estrangeira de Moabe, para fugir de um tempo de fome que estava assolando a nação de Israel, mais precisamente em Belém, cujo nome significa cidade do pão. Nessa cidade faltou pão, nessa região especificamente faltou pão. Então essa família vai até Moabe e uma tragédia atacou a vida de praticamente todos ali, inclusive com a perda da vida do marido, do pai e dos dois filhos, sobrando, como eu disse, somente a viúva Noemi. Essa é uma viúva. A outra viúva é a que voltou com Noemi, que era uma de suas noras. Que viúva é essa? Ruth, uma moabita. E esta moabita, entretanto, havia se convertido ao Deus verdadeiro. Nós constatamos isso no final do capítulo 1. Ela havia sido ganha pelo Senhor e passado a abrigar-se. Nas palavras de Boaz, ela passou a abrigar-se debaixo ou sob as asas do Deus de Israel. Vocês se lembram dessa fala tão linda de Boaz com relação a Ruth? Ruth foi ganha pelo Senhor. Nós constatamos isso no final do capítulo 1. E ela se encontra agora no capítulo 2, que nós já vimos, colhendo as sobras das espigas, e também recolhendo aquilo que ela podia pegar ou ganhar da colheita, isso nos campos de Boaz. O capítulo 2, que nós estudamos na última exposição, você vê todo o trabalhar de Deus, a providência soberana de Deus, fazendo com que Ruth, Noemi, mais precisamente Ruth, estivesse assim, por acaso, no campo de Boaz, mas obviamente por detrás desse acaso houve a mão soberana da providência de Deus conduzindo Ruth aos campos de Boaz, e nós já vimos isso no capítulo 2. E sendo Ruth uma viúva, ela não está debaixo de uma proteção pactual de um homem, ela está precisando de proteção, ela está precisando de proteção de um homem, proteção de um homem, mas espera aí, resgatador, proteção de um homem, resgatador, sim, um resgatador. Foi exatamente isso que levou Noemi a dizer o que ela disse no versículo 20 do capítulo 2 de Ruth. Volte comigo um pouquinho o seu olhar no versículo 20 do capítulo 2 de Ruth, olha lá. Então Noemi disse à sua nora, que ele, Boaz, se referindo a Boaz, seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado, e um de nossos resgatadores. Quando Noemi ouviu o nome Boaz, ela voltou-se, quem sabe, em sua memória, na árvore genealógica de seu marido falecido Elimeleque, e ela, Boaz. Espera aí, Boaz é parente do meu falecido marido.
Ele é um dos resgatadores da nossa família. Entenderam por que ela disse isso no capítulo 2, versículo 20? Mas nós precisamos perguntar, de início preciso explicar isso para você, e nós perguntamos para o texto, o que é um resgatador? O que é um parente resgatador? Vamos lá, preste atenção. Um parente resgatador era um parente que, às suas próprias custas, com seus próprios recursos, parente resgatador, pagava as dívidas de outro familiar seu. Em resumo, é isso. Um resgatador pagava as dívidas de um outro familiar seu. Levítico 25. Hoje dificilmente existe um parente resgatador com esta vontade, não é mesmo? Não conte, quem sabe, com um parente seu para pagar as suas dívidas. Mas em Levítico capítulo 20, sobretudo no ano do jubileu, Deus, através de sua lei, estabeleceu que quando um israelita contraísse dívidas, e talvez ele tivesse que vender propriedades, ou até mesmo se vender como escravo para pagar a sua dívida, isso acontecia, o que Deus estabeleceu em Levítico 25? Que um parente próximo pagaria o preço para resgatar, quem sabe, a terra ou as propriedades que esse israelita deixou em pagamento ou para pagar a dívida. Esse resgatador faria isso, ou até mesmo comprava o seu parente que se entregou para pagamento de suas dívidas em escravidão. O resgatador fazia isso, mas juntamente com esta obrigação do resgatador de se responsabilizar pelo resgate do patrimônio de um parente próximo, o resgatador também, ele deveria assumir um compromisso de casamento com a viúva próxima do seu parente próximo. O que nós vimos sobre resgate de patrimônio está lá em Levítico 25. Com relação a isso que eu disse sobre casar com a viúva do seu parente próximo falecido, está em Deuteronômio 25, que é a lei do levirato. O que é isso? Isso tudo está tudo dentro da obrigação, das responsabilidades do resgatador. Quando um homem casado falecia e não deixava herdeiros, não deixava descendentes, um parente próximo, além de assumir a responsabilidade pelo patrimônio do falecido, ele também casava-se com a viúva. E o filho que fosse gerado dessa relação, desse casamento com a viúva do seu parente próximo falecido, esse descendente manteria o nome do homem, do parente falecido. É lei do Senhor? Sim, lei do Senhor, Deuteronômio 25, lei do levirato. E foi exatamente isso que Noemi referiu quando disse que Boaz era um dos nossos resgatadores, dizendo que Boaz era um dos homens qualificados para suscitar a descendência do seu filho Malom. Seu filho Malom faleceu. Malom era marido de Ruth. Então Noemi se lembrou de Boaz e falou: ele é um dos nossos resgatadores, ele pode suscitar a descendência do meu filho Malom através dele, Boaz, se casar com Ruth. Vocês entenderam isso? É meio estranho para a nossa cultura ocidental isso, mas isso é lei de Deus. Isso foi aplicado no judaísmo, isso foi aplicado, essa lei mosaica foi aplicada na nação de Israel por todo o tempo em que essa lei vigorou. Lei do resgate das dívidas de parente falecido próximo e a lei do levirato. Tudo isso estava dentro da responsabilidade do resgatador. Muito bem, com esse pano de fundo, então, vamos nos concentrar as ações de 3 personagens aqui no capítulo 3, ok? Chegamos então no capítulo 3 com o entendimento a respeito do resgatador, amém? Nesse capítulo 3 nós temos 3 personagens visíveis, 3 personagens expressas aqui. Quais são? Noemi, depois Ruth, depois Boaz, fechando o capítulo 3. Noemi, Ruth e Boaz. E as ações dessas 3 personagens tecerão uma linda tapeçaria feita por Deus, que é o resgatador daqueles que confiam em sua proteção. Mas eu não quero ler todo o capítulo para depois nós comentarmos. Vamos fazer como eu fiz na última exposição. A gente lê um trechinho,
e aí eu comento um trecho, ok? Vamos lá então? Capítulo 3, versículo 1, nós vamos iniciar verificando as ações de Noemi. Versículo 1 do capítulo 3. E de início nós vamos verificar que, sem muito esforço, essa Noemi do capítulo 3 não tem nada a ver com aquela Noemi do capítulo 1. Qual era a Noemi do capítulo 1? Amarga, emburrada, de mal com a vida, de mal contra Deus. Quando ela chegou na cidade de Belém, as mulheres lá foram saudar Noemi, falaram: oi Noemi, e Noemi significava agradável, mas ela falou: não me chame Noemi, me chame Mara, porque o Senhor pesou a mão contra mim e eu estou amarga. Final do capítulo 1. Agora vamos ver o capítulo 3, como essa Noemi age, fala e se comporta. Versículo 1 do capítulo 3. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Aqui, procurar um lar para você, no original, é a escrita como se ela dissesse assim: eu vou arrumar um casamento. Eu vou arrumar um relacionamento para você se casar. Procurar um lar para você, para que você seja feliz ou seja protegida. Em outras palavras, Noemi está dizendo assim para Ruth: diante de tudo que você fez e ainda faz por mim, o mínimo que eu preciso buscar para você é um lar seguro. Por que Noemi está fazendo isso? Primeiro, ela se lembrou que havia um resgatador, então ela se lembrou que havia uma possibilidade de Ruth se casar novamente e se casar debaixo das leis do Senhor. Não era qualquer casamento, não era um relacionamento ilícito. Noemi se lembrou da lei do Senhor e se lembrou do resgatador Boaz, um dos resgatadores, e por conta da sua idade avançada, ela iria morrer e Ruth iria ficar sozinha. Então Noemi falou: eu preciso fazer algo para proteger você e garantir o seu futuro, sobretudo um relacionamento com um homem de verdade, e um relacionamento debaixo das leis do Senhor. Muito bem. Que diferença, não é? Daquela Noemi do capítulo 1, amarga, rancorosa. Agora essa Noemi, por ter passado por um doloroso processo de arrependimento que Deus levou Noemi a passar. Vocês se lembram, que nós estudamos no capítulo 1, que Deus pesou a mão sobre ela, justamente para levar Noemi a um arrependimento. Agora sim, ela está com uma postura trabalhada por Deus. Agora sim, Noemi está com um linguajar trabalhado por Deus, porque o arrependimento faz isso. O arrependimento vai mudando a nossa maneira de pensar, vai mudando a nossa maneira de agir, vai mudando a nossa maneira de falar. E Noemi aqui já está trabalhada por Deus, e ela está quebradinha e com humildade e coração generoso e sobretudo dilatado por amor à sua nora. Ela fala: eu vou fazer alguma coisa para você. No capítulo 1, ela chega lá em Belém, e aí as mulheres perguntam: que bom que você veio. Aí ela fala assim: eu não tenho mais nada, Deus me tirou tudo. Mas não era verdade. Noemi não tinha mais nada. Noemi tinha uma nora ao lado dela, que inclusive cuidou dela depois que ela partiu e fez uma declaração linda de lealdade. O que Ruth falou para Noemi? Seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você parar e pousar e morar, eu vou morar. Onde você morrer, for enterrada, eu serei enterrada. Ruth falou isso para Noemi. Mas Noemi estava tão amarga que ela não considerou Ruth, não considerou o amor de Ruth, e ela, de certa forma, estava egoísta em todos os seus sentimentos e vontades. Agora você percebe um coração altruísta. Ela está com os olhares e com o seu coração dilatado para a sua nora Ruth. Que coisa linda o trabalhar de Deus. Por isso que nós precisamos, irmãos e irmãs, buscar arrependimento do Senhor. O arrependimento do Senhor nos faz pensar de forma diferente, conforme o Senhor quer, falar de forma diferente, conforme o Senhor quer, agir de forma diferente, como o Senhor quer. Por isso que nós precisamos orar constantemente: Senhor, produza em mim um coração arrependido, coração quebrantado, coração contrito. Agora essa é a situação de Noemi, louvado seja Deus. E a partir do versículo 2 nós vemos um plano, quem sabe um tanto ousado de Noemi. Ela propõe um encontro, mas não era qualquer encontro.
Ela propõe um encontro com Boaz, um desses tais parentes resgatadores. Eu peço a gentileza para que você leia o 1 e o 2 comigo. Vamos lá? Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? Essa foi a primeira pergunta. Versículo 2, segunda pergunta: e esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Noemi está falando para Ruth assim: ei, eu me lembrei de Boaz, você está me falando desse homem, ele é um dos nossos parentes, um dos nossos resgatadores, e essa noite, ao cair da tarde, ao anoitecer, Boaz irá para a eira. O que é eira? Eira é como que um galpão bem grande, quem sabe maior do que esse salão aqui. Naquela época era forrado com lona bem grossa, não tinha parede, né? Só, quem sabe, o telhado, só a cobertura. E os donos de plantação, juntamente com seus trabalhadores, depois de terem recolhido a plantação e colocado debaixo dessa lona que se chamava eira, eles iam para lá, os cereais todos recolhidos para lá, tiravam dos campos e levavam os cereais para lá. Só que os cereais eram levados para lá sujos, com palha, com sujeira, com terra, com bicho, com folha. O que eles faziam na eira? Durante, quem sabe, depois de terem colhido, durante a metade da tarde até o fim da tarde e início da noite, eles pegavam os cereais e faziam assim, ó, jogavam para cima, e o vento batia naquilo que eles jogavam para cima. O que ia embora? A sujeira, a palha, folha, bicho. E o que caía no chão? O cereal limpo. Eles faziam isso, estavam fazendo isso, jogando para cima, jogando para cima. E aí o vento batia e limpava todo aquele cereal, todos aqueles grãos. As sujeiras iam embora. E nesse momento era um momento de muita alegria, tanto para o proprietário da fazenda, quanto para os trabalhadores. Por quê? Porque ali eles louvavam ao Senhor, eles celebravam a fartura, a generosidade de Deus pela provisão fiel do Senhor. Eles, quem sabe, cantavam jogando cereais para cima. Era um momento de muita alegria. O Senhor nos deu generosidade na colheita. Que coisa linda! E ali, quem estava feliz, especificamente falando? Boaz. Boaz estava muito contente porque, por bondade e generosidade do Senhor, houve fartura na colheita. E ele e os seus trabalhadores estavam muito felizes. Então Noemi viu nesse momento uma porta, uma brecha, uma oportunidade para que Boaz e Ruth pudessem se encontrar, visando um relacionamento mais próximo. Olha a visão de Noemi. Encontre-se com esse homem, ele vai estar lá na eira. Vai ser um dia propício para você ir lá. Todavia, por ser um local público, Noemi, ela foi um pouco mais específica na estratégia desse encontro entre Ruth e Boaz. Aqui existe uma ousadia santa da parte de Noemi. A estratégia de Noemi, inclusive, passou por Mary Kay e tudo mais. Versículo 3: lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Olha só que interessante o que Noemi está falando para Ruth. Você não vai se encontrar com ele de qualquer jeito. Moça, minha nora, se arrume, faz chapinha. Agora é a hora. Passe perfume. Às vezes os pais precisam falar para os filhos, né? Filho, passou perfume? Passa perfume, que o negócio está forçado aí. Passa perfume, Ruth. Se embeleze, Ruth. Vá com a sua melhor roupa. Ponto. Mas não deixe que ele perceba que você está ali. Não se apresente a Boaz nesse primeiro momento. Em outras palavras, se esconda, fique longe. Vá, mas a princípio fique longe. Olha lá.
Não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Versículo 4. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se sentar, ou vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Meus irmãos, que estratégia ousada! É ou não é? Ruth, você vai ter que fazer isso. Fique por trás, quem sabe, de alguma árvore, de alguma moita. Não se suja, deixe o seu calçado limpinho. Mas espere o momento em que Boaz, depois de ter comido e bebido, à noite ele vai se deitar. Depois que ele se deitar, sabe o que você vai fazer, Ruth? Descubra os pés dele. Tire a coberta dos pés desse homem. O que significa tirar, descobrir os pés? Qual é o significado teológico ou cultural disso? Nenhum. É só para ele sentir frio mesmo e acordar. Você já acordou quando a coberta caiu da sua cama? Quando, quem sabe, seu corpo, sua perna, seu pé estão gelados? E aí você acorda, aí você levanta para pegar a coberta e se cobrir de novo. Aqui não tem nenhum assim, sentido ou significado teológico, porque alguns tentam imprimir um significado teológico para isso, ou para outras passagens da Bíblia, que não faz sentido. Aqui é só de fato para Boaz sentir frio e perguntar, cadê minha coberta? Nesse momento que ele ia levantar, ele ia encontrar quem? Ruth ali no pé dele, muito bem. Agora vejam o final do versículo 4, que Noemi, ela estava muito otimista. Que diferença, repito, daquela Noemi do final do capítulo 1. Aqui Noemi, ela já estava prevendo o aceite de Boaz. Aqui Noemi já estava prevendo o tão sonhado, as irmãs sabem, as irmãs que foram noivas, o tão sonhado sim do noivo. O tão sonhado sim do noivo. O finalzinho do versículo 4, ele lhe dirá o que você deve fazer. Noemi está dizendo assim, faça tudo isso, descubra o pé dele, ele vai levantar, ele vai despertar, vai ver você, depois dali, deixa que ele vai fazer o que tem que fazer, ou seja, ele vai buscar resolver a sua situação, e ele vai agir como um resgatador, muito bem, como um resgatador. Vimos as ações de Noemi, agora vamos ver as ações de Ruth. Ruth obedeceu, versículo 5. Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Que coração obediente de Ruth, não é mesmo? Eu vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. E aqui eu faço uma aplicação tão contemporânea a nós. Muitas moças jovens, e quem sabe até de mais idade, elas ouvem conselhos das mais velhas e elas dizem, não, isso não é da minha época, isso é da sua época. Não, isso não se aplica para mim, deixa que eu faça do jeito que eu sei fazer, eu quero fazer. Ah, minha irmã, mulher, busque um coração mais humilde para ouvir os conselhos das irmãs ou das mulheres que têm mais experiência do que você. Aqui Ruth falou, de fato, eu vou fazer aquilo que a senhora ordenou eu fazer. Coração obediente e humilde. Obediente e humilde. Ruth é um exemplo de obediência e humildade. Continuando a leitura do capítulo, vamos ao versículo 6. Então Ruth foi para a eira. Dá para colocar aquela música do James Bond no fundo desse versículo 6 e a partir daqui, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Versículo 7. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Boaz fez exatamente aquilo que Noemi previu. Ele foi, terminou de fazer a separação, a limpeza da colheita, depois de ter comido e bebido, ele se deitou nos pés de um monte de cereal para descansar. Final do versículo 7. Então Ruth chegou de mansinho. Você consegue imaginar essa cena? Como que ela chegou? E ali de certo tinha algumas cascas. É ou não é? Ali de certo tinha alguma sujeira. Plástico não tinha naquela época para fazer barulho quando pisa no plástico, porque o plástico faz barulho, né? Quando você está querendo fazer um silêncio, de repente... Mas ela foi de
mansinho, e não somente chegou de mansinho, mas o que ela fez? Descobriu os pés dele, e não somente descobriu os pés de Boaz, mas ela se deitou ali, ela ficou ali nos pés de Boaz. Eu imagino o nervosismo de Ruth. É ou não é? Só de ler a gente já fica com frio na barriga. Nesse momento, desse encontro, o que eu vou falar? Como eu vou falar? Será que ele vai dizer sim? Será que ele vai dizer não? Meu Deus, eu me lembro, por exemplo, eu esperei a Rayane sair daquele banheiro ali, para eu falar para ela que eu gostava dela. E que hora difícil. Será que ela vai dizer sim? Será que ela vai dizer, sai para lá? Não é? Você homem, você mulher, quando vocês tinham que, às vezes trocar mensagens, conversas, ligação, um encontro, dá um frio na barriga, não dá? Borboletas na barriga que falam, né? Aquele friozinho na barriga, na verdade nem é borboleta, porque é dinossauro na barriga. Que frio! E graças a Deus ela falou sim, eu quero. E aí, a partir do sim da Rayane, eu tive que pedir para o Marcos para conversar com a Rayane, para estar com ela. Então, dava frio na barriga também para conversar com meu sogro. Dava aquele nervosismo. Eu precisava respeitar ele, eu precisava ligar para ele. Falar, Marcos, posso ver a Rayane? Se ele falar não, amém, tinha que aceitar. Então, é um nervosismo em tudo isso, não é envolvido. Imagine o nervosismo aqui de Ruth. Meu Deus! E aqui Ruth, ela está indo pedir Boaz não para trabalhar para ele, ela está indo para pedir Boaz em casamento. E hoje a ação dessa mulher, Ruth, não é normal. A ação de uma mulher pedir um homem em casamento é contracultural, é ou não é? Sim, normalmente o que acontece? A regra é, e isso é bom, a regra é o homem tomar a frente e pedir uma moça, uma mulher em casamento. Mas aqui, Ruth, ela está sendo a exceção da regra. Aumenta o nervosismo no momento? Aumenta a tensão do momento, não aumenta? Sim, sim. Naquela época, mais ainda, na cultura judaica, uma mulher jovem pedindo para se casar com um homem mais velho, esquece. Uma mulher pobre pedindo para se casar com um homem mais rico, esquece. Uma mulher estrangeira pedindo para se casar com um homem israelita, esquece. Entenderam a intensidade do nervosismo desse momento? É isso que Ruth enfrentou. Ela obedeceu e foi. Eu vou tentar, eu vou fazer o que tem que ser feito. E ela foi. Ruth estava correndo vários riscos aqui. E quem sabe o mais óbvio é que Ruth poderia ser considerada uma mulher imoral. Por quê? Em volta das eiras, nas fazendas, quem ficava? Mulher da vida. Mulheres prostitutas se embelezavam, sobretudo estrangeiras, para quê? Para se deitar com os homens que estavam alegres depois da colheita, porque beberam, e aí elas se aproveitavam daquele momento. Mulheres imorais. Ruth correu o risco de ser considerada uma mulher imoral. Sendo Boaz um homem justo, todavia, ele poderia considerar Ruth uma mulher, quem sabe, oferecida, mas não foi isso que aconteceu. Veja a partir do versículo 8. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. Que homem é esse? Boaz. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Aqui Ruth, ela já foi se identificando, não como a Ruth estrangeira, não como a Ruth aquela necessitada, mas Ruth, ela já usou de um direito que Boaz deu a ela, dela ser considerada uma de suas trabalhadoras. Olha aqui, sabedoria de Ruth. Ruth já começou a fazer ligações com Boaz. Ei, aqui está uma das suas trabalhadoras, que você deixou eu trabalhar nesses dias. Você se lembra, Boaz? Eu sou Ruth, sua serva, uma de suas trabalhadoras, não escrava, não estrangeira, mas eu sou uma de suas funcionárias da fazenda. Ok. Boaz perguntou para Ruth assim:
quem é você? A resposta de Ruth foi: eu sou Ruth, sua serva. Mas Boaz perguntou para ela assim: o que você quer? O texto está dizendo, se Boaz perguntou isso, o que você quer? Não, ele não perguntou. Mas o que Ruth fez? Olha só o que Ruth falou: eu sou Ruth, sua serva. E agora ela já disse o que ela quer: estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Vocês entenderam o que Ruth fez aqui? Ruth fez assim, ó: Senhor, eu sou Ruth, a sua serva, uma de suas empregadas, que o Senhor deixou eu trabalhar aqui. Casa comigo. Olha só a fala ousada de Ruth. Quem sabe Boaz, ele coçou o olho assim e fez: oi? Como é que é? Casar com você? Ruth, ela chega sem rodeios, ela chega sem indiretas, ela não deixa recados enigmáticos. Ruth, imediatamente ela explica para Boaz o que ela quer. Ruth anda na luz. Ruth, ela não deixa espaço para maus entendidos. E uma mulher que se preze deve ser assim. Uma mulher que se preze não pode deixar indiretas ou brechas para maus entendidos, sobretudo em um relacionamento com um homem. Ruth não deixa espaço para nada impróprio ou indevido aqui. Ela não faz de desentendida: nossa, é verdade, e aí o camarada vai pegando onde quer. Não. Ruth, ela é uma mulher de honra e ela fala a verdade e anda na luz. Ruth não deseja ficar com Boaz, e fazendo uma aplicação para os dias de hoje, né? Esse relacionamento de ficar, que é extremamente prejudicial para o emocional, para a vida de moços e moças, de jovens, de rapazes, de mulheres e homens, um relacionamento tão descartável que é o ficar, que não dá para se chamar de relacionamento, que é um encontro e ali acaba tudo. É um vai e vem que deixa uma marca na vida de mulheres e homens. Ruth, ela não quer uma aventura amorosa para experimentar uma noite de sexo com Boaz. Não, Ruth não quer isso. Ruth, ela foi direta. Ela quer um compromisso. Ruth quer fidelidade. Ruth quer casamento. E para um homem correto, sobretudo temente a Deus como era Boaz, isso é valioso. Isso é precioso encontrar em uma mulher. Olha só como isso chamou a atenção de Boaz. Versículo 10. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. E essa expressão é de louvor de Boaz para com Ruth. Tipo assim: nossa, o que você está fazendo é lindo. E é Deus que está fazendo isso em você. Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Em outras palavras, Boaz está dizendo assim: você está buscando firmar um compromisso não só para o seu bem, mas para alcançar e beneficiar outras pessoas. Por quê? Ela foi mais bondosa do que no passado. No passado, Ruth cuidou de Noemi, não cuidou? Aqui, ela está dando um passo muito mais valioso de garantir não somente a sobrevivência de Noemi se ela se casar com Boaz, porque ela vai se tornar uma mulher abastada, mas não somente isso, mas Ruth, ao tomar essa decisão de se casar com Boaz, ela está assumindo o compromisso de gerar filhos para a família de Noemi. Olha só a fala de Boaz também para ela: a sua bondade de agora é muito maior do que a sua bondade do passado. E você não foi procurar homens jovens, seja rico ou seja pobre, você veio procurar um homem mais velho como eu. De fato, você está fazendo algo virtuoso. Muito bem, Ruth. E não para por aí. E eu acredito que Deus liga, versículo 11: e agora, minha filha, não tenha medo. Olha a fala de Boaz. É a fala de um resgatador. Ruth,
Não tenha medo. E um homem de valor, ele transmite segurança a uma mulher, seja no namoro, seja no noivado e sobretudo no casamento. Tipo assim, não tenha medo, eu vou resolver, deixa comigo. Boaz não disse assim, vamos ver, né? Não sei, quem sabe, poxa, né? Vai depender do sol, eu não sei, vou ver com a minha mãe. Ixi, aí ferrou, aí não dá. Boaz falou, não tenha medo, não tenha medo. Agora é comigo. O que ele fala aí? Tudo o que você falou, eu vou fazer. Boaz quer se casar com Ruth. Ele disse sim. Aê! Boaz disse sim. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Por que Boaz disse sim, sendo ele um homem temente a Deus? Porque ele reconheceu naquela mulher uma mulher temente a Deus. Não foi uma junção de química. Não foi porque ela era bonita e ele era bonito. Não, porque era um temente a Deus com uma temente a Deus. Não, porque aqui tinha a proteção de Deus. Boaz estava debaixo das asas de Deus e Ruth estava debaixo das asas de Deus. Então houve um casamento, houve uma ligação espiritual diante de Deus. Não é de qualquer jeito que um relacionamento se inicia entre um homem e uma mulher. Não é entre um crente e um ímpio. Não é entre uma ímpia e um crente. É ali debaixo das bênçãos do Senhor, o Senhor derrama a ligação entre um homem e uma mulher. Houve o reconhecimento de que Ruth era uma mulher virtuosa. Mas Boaz não disse assim, eu tenho visto que você é uma mulher virtuosa. Volta um pouquinho no final do versículo 11. O que ele diz? Todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. O que é isso? Testemunho de vida de Ruth. Boaz não somente via que Ruth era uma mulher virtuosa. Boaz ouviu das pessoas da cidade dizendo, olha, sabe aquela nora de Noemi que voltou lá da terra de Moabe? Ela é uma mulher virtuosa, hein? Que mulher diferenciada. Isso é prova do quê? Primeiro ponto, primeira coisa que vem à sua mente. Ela se converteu de fato. Ela é crente. Por quê? Conversão não é somente algo que acontece aqui dentro, mas não produz nada aqui fora. O que é uma conversão? Conversão é que quando algo acontece dentro de você e de mim, que muda aqui dentro, mas também muda o quê? As nossas ações. Porque se na conversão não mudar as nossas ações, houve ou não houve conversão? Não! Se uma pessoa se diz convertida, mas as suas ações diante das pessoas é a mesma como o ímpio, como essa pessoa vai dizer que ela é convertida? Bom, Ruth tinha um bom testemunho das pessoas, porque ela vivia de fato como uma crente, como uma convertida. E é lindo isso que Boaz disse para Ruth sobre Ruth. Ruth tinha um bom testemunho de todos da cidade. Havia nesse momento aqui duas possibilidades desse encontro entre esse homem e essa mulher, a depender da postura e a decisão do homem, e a depender da postura e a decisão da mulher. Veja, duas possibilidades. A primeira possibilidade desse encontro entre Boaz e Ruth, ou eles se entregavam a uma paixão lasciva, uma promiscuidade, a uma impureza fora dos princípios de Deus. Poderia acontecer isso? Eu, como pecador, digo, sim, claro que poderia. Um encontro à noite com uma mulher que estava perfumada, um homem mais velho, depois de um dia de trabalho, não tinha mulher, ele era solteiro. O que poderia acontecer aqui? Vamos pensar como pecador. Claro que poderia acontecer relação impura, lascívia, não é? Um sexo ilícito, claro que poderia. Essa é uma possibilidade. Ou eles exerceriam, e aqui eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, eles exerceriam uma grande demonstração de domínio próprio e não deixariam brecha para o pecado, e eles levariam a sério o relacionamento entre um homem e uma mulher diante de Deus. Há sempre duas possibilidades diante de uma situação que pode nos levar a pecado. É ou não é? O que José fez lá do Egito? Ele tinha duas possibilidades: ou se deitar com a mulher de Potifar, ou fugir. O que José escolheu?
fugir. Boaz e Ruth tinham duas possibilidades. O que eles decidiram fazer? Buscar de Deus domínio próprio. Não pega aqui, não vou pegar aqui, não vou encostar ali, não vou olhar com olhar impuro, porque senão eu vou pecar. Eles exercitaram o domínio próprio. Ficou bem claro aqui o caráter íntegro desse homem Boaz e dessa mulher Ruth. E que diferença dos nossos tempos, não é mesmo? Que diferença dos nossos tempos, e nós vivemos dias maus. Hoje o lema é: se for prazeroso, faça. Se te dá alegria e prazer, faça. Se for para satisfazer a sua vontade, faça. Siga o seu coração. Sabe quem assina esta frase, siga o seu coração? Satanás. Hoje, em nossos dias, isso acontece e muito, sobretudo com relação a um relacionamento entre um homem e uma mulher. Nada de integridade, nada de fidelidade, nada de compromisso, nada de espera. Mas para os filhos de Deus, meus irmãos, para aqueles que desejam viver uma vida séria com Deus, essa narrativa bíblica aqui é um exemplo de como proceder. E você, meu jovem, minha jovem que está me ouvindo nesta manhã, você solteiro, esse exemplo aqui é um exemplo bíblico a ser seguido. Dizer não, tem um limite. Busque de Deus domínio próprio. E aqui eu trouxe as palavras do pastor John Piper comentando sobre esse trecho, e ele quase que poeticamente escreve o seguinte, preste atenção nas palavras de John Piper: se as estrelas brilham sobre a sua beleza, e o seu sangue está pulsando forte, ou seja, um homem e uma mulher, um jovem homem, um jovem e uma mulher tem uma beleza e o coração está pulsando forte para se relacionarem, aí Piper encerra a escrita: por amor a Deus e por amor à pessoa amada, deixe o alvorecer de um novo dia te encontrar puro. Não se entregue ao pecado. E é de fato o que aconteceu. É necessário dizer aqui um ensinamento que desde muito tempo a gente tem ensinado aqui na igreja, e nós precisamos relembrar, principalmente aos jovens, que estão no momento de se relacionarem, homem e mulher, solteiros também, e o ensinamento bíblico é: não tenham relação sexual antes do casamento. Não façam isso. Eu sei que tem pessoas que fracassaram nesse ponto, e eu quero dizer que a esperança e o perdão de Deus estão para todos os que se arrependeram desse pecado e deixaram esse pecado. Sim, esse pecado foi perdoado para todos aqueles que se arrependeram, mas o ensino claro das Escrituras, a exemplo de Ruth e Boaz aqui, é que você que não é casado, seja puro e mantenha-se nessa condição de pureza. Você será colocado em muitas situações de possibilidades de pecado, ou já tem enfrentado isso, não é mesmo? Você que é solteiro, enfrentado situações como essa, de tentação. Mas a ordem de Deus é que você se abstenha da imoralidade sexual por intermédio do poder do Santo Espírito de Deus. Eu digo, é possível. É possível. Faça isso. Diga não. Estabeleça limites. Através do poder do Espírito Santo. Voltando ao texto, Boaz quer casar, aleluia, louvado seja Deus. Mas vejam que apesar de tudo isso, Boaz ele não topa qualquer coisa. Ele era um homem de princípios, ele era um homem temente a Deus. Ele entende que acima da sua vontade, o seu desejo de se casar, porque sim, naquele momento, ele disse: tudo o que você me disse eu vou fazer, ou seja, eu vou então estender a minha capa sobre você. Em outras palavras, o que é estender a minha capa sobre você? Eu vou usar o meu direito de resgatador, eu vou me casar com você, eu aceito, eu digo sim, eu quero me casar com você, mas
Boaz entendia que acima da sua vontade estava a lei de Deus. Boaz, ele não queria fazer nada de errado. Isso para o bem dele, isso para o bem de Ruth, isso sobretudo por causa do Senhor. Por isso que ele fala o que ele falou no versículo 12 e versículo 13. Acompanhem comigo. Olha só que interessante. Boaz disse: eu me caso com você. Versículo 12. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. O que Boaz está dizendo? Acima da minha vontade está a lei de Deus. E a lei de Deus estabelece uma ordem. Quem é resgatador mais próximo de mim terá o direito de te resgatar antes de mim. Então eu não vou poder fazer nada, eu não vou burlar a lei, nós não vamos ter um relacionamento sem nos casarmos, nós não vamos fazer não vamos morar junto, não vamos morar junto. Isso não é ordem, princípio de Deus, vontade de Deus morar junto. Não, eu quero me casar com você, mas tem outro resgatador, e se ele resgatar você, Ruth, sinto muito, eu não vou me casar com você, porque acima da minha vontade está a lei de Deus. Homem de honra, temente ao Senhor? Sim, com certeza. Versículo 13: fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, ou seja, Boaz iria encontrar esse outro parente, e se esse outro parente manifestasse o desejo, a decisão de resgatar Ruth, Boaz diz: muito bem, ele que o faça, eu não posso fazer nada, eu não vou dar jeitinho brasileiro nisso. Amém, que assim seja, vai ser vontade do Senhor. Eu quero me casar com você, mas eu não vou violar a lei do Senhor e para satisfazer os meus desejos e meus impulsos carnais. Versículo 13 finalizando: mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Olha só que palavra de segurança, proteção, cuidado. Ruth ficou segura com essas palavras? Não tenho dúvida que sim. Esse é um papel de um resgatador. Resgatador. Deite-se aqui até de manhã. Fique aqui. Essa fala de Boaz para Ruth é uma fala que diz para ela assim: eu vou me deitar aqui e você fica aí. Nós não vamos deitar junto. Meus irmãos, a gente vê nesse contexto aqui, até aqui onde nós chegamos, no versículo 13, 1 Coríntios 13, não é mesmo? O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor de Boaz por Ruth fez ele esperar, mas acima do amor de Boaz por Ruth, que estava iniciando ali, quem sabe, Boaz amava a Deus, e ele não tolerava descumprir ordens, a lei, a vontade, os princípios do Deus que ele tanto amava. Isso é amor verdadeiro, amor a Deus verdadeiramente. Por isso que ele fez isso. E continuando o desenrolar da história, nós vamos agora caminhar até o final, a partir do versículo 14. Vamos lá? Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro. Por quê? Porque Boaz disse para ela o seguinte: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Diante de tudo aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, para não pensarem mal de Ruth, para não, quem sabe, inventarem suposições, de que Boaz e Ruth estiveram à noite aqui na eira. Imagina se os dois levantassem logo cedo, todo mundo iria ver os dois levantando logo cedo. O que eles iriam supor? Boaz dormiu com uma mulher.
Essa mulher moabita Ruth disse que se converteu, mas ela está dormindo com o nosso patrão. Ela deu o golpe do Boa Noite Cinderela e dormiu com ele. Ah, bem que eu desconfiava dessa moabita. Por isso que Boaz falou: antes de amanhecer, antes de todos levantarem e acordarem, vá embora. Versículo 15, disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Manto é uma capa, ela estava com uma capa. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Boaz encheu de cevada, de cereal, esse manto que Ruth estava vestindo, encheu com 6 medidas de cevada. Essas 6 medidas, dizem alguns comentaristas, que Ruth levou para casa aproximadamente 30 quilos de cevada, de cereal. É bastante? 6 sacos de arroz, né? 6 sacos de arroz de 5 quilos. 30 quilos de cereal. Por isso que Boaz encheu, pegou o manto. Olha só o cavalheirismo de Boaz, bonito isso. Sabe o que ele fez? Ele ajeitou o manto e ele colocou nas costas, ou colocou sobre Ruth, para ela, ajudou ela a carregar. Bonito isso, não é? Bonito isso. Homem cavalheiro. Versículo 16. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: agora vamos lá. Ruth saiu da eira, voltou para a cidade, chegou na cidade, chegou na casa de sua sogra. A sogra Noemi perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada. E me disse: não volte para a sua sogra sem nada. Olha só que bonito, né? Boaz não somente desejava proteger Ruth, mas ele estava pensando em Noemi, em outras pessoas. Boaz tinha um coração altruísta. Boaz tinha um coração amoroso, de cuidado, de generosidade com as pessoas. Não volte para a sua sogra sem nada. Versículo 18. Então Noemi disse: espere, minha filha. Qual é a ordem para um relacionamento antes do casamento? Quem sabe? Espera. Para o jovem que está namorando, para a jovem que está namorando, para um casal solteiro que visa um casamento, debaixo dos princípios do Senhor, o verbo que mais deve ser conjugado é espere. E vocês sabem do que eu estou falando. Espera. Espera, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas. Espera. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. O que Noemi tinha no coração? Esperança, diferente daquela Noemi do capítulo 1, né? Noemi estava com esperança, ela falou, ele disse sim, calma, ele vai dar um jeito. Lógico que ele não vai fazer nada fora da lei do Senhor, mas ele vai dar um jeito. Ele falou para você não ter medo, não falou? Então confie, espera. Quem sabe, hoje, ele vai resolver o que tem que ser resolvido. Capítulo 4, versículo 1 inicia com a palavra Boaz, com a expressão Boaz foi. Louvado seja Deus. Boaz não ludibriou Ruth. Boaz não, como alguns dizem, não trucou sem zap. Boaz, ele disse que ia fazer e ele fez, ele foi fazer. E aí é conteúdo da próxima pregação, capítulo 4, se Deus assim permitir. Encerramos o capítulo 3 aqui. E nós vimos inúmeras aplicações práticas no decorrer do capítulo 3, mas, irmãos e irmãs, nenhuma dessas aplicações farão sentido se nós não estivermos convictos da grande aplicação que esse capítulo 3 nos apresenta. E a grande aplicação é a seguinte: todos os ensinos práticos aqui que nós vimos de conduta santa, de pureza, de abstenção de relação sexual, de decisão de viver em santidade, todas essas condutas práticas só farão sentido se nós entendermos que para praticarmos tudo isso, teremos que antes sermos alcançados pela generosidade e pelo amor de um homem santo, perfeito. Você e eu só conseguiremos lutar contra o pecado se antes disso nós formos alcançados pela graça, pelo amor, pela bondade, pelo resgate, pela redenção de um homem perfeito. E você sabe que a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus.
E aqui especificamente nós temos Boaz como o tipo de Jesus. Nós temos aqui Boaz como aquele que, ao ler as atitudes de Boaz, você pensa assim: esse homem me lembra alguém. Boaz aqui é uma prefiguração de Jesus Cristo, que conforme o escritor de Hebreus, Jesus Cristo se fez um de nós, ou seja, se fez um dos nossos parentes, ele se fez homem, exceto no pecado, ele assumiu as nossas dores, ele se entregou em nosso lugar. O Deus Todo-Poderoso de Filipenses 2, que estava no trono, desceu à terra e assumiu a carne humana em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser resgatados, para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ter segurança, proteção, amor debaixo de suas asas. Esse homem perfeito existe, ele é o nosso resgatador. Quem é o seu resgatador? Jesus Cristo, louvado seja Deus. E assim como Boaz lidou com Ruth, Cristo lida com cada um dos seus escolhidos, levando-os ao arrependimento. Assim como Ruth se levantou dos pés de Boaz e estava ali protegida, nós nos levantamos e vivemos debaixo da proteção de Cristo, e nós dependemos da misericórdia dele a cada instante. Assim como Ruth se achegou como uma estrangeira, sem nada para oferecer, e de fato Ruth não tinha nada a oferecer a Boaz, tinha ou não tinha? Não. Nós nos achegamos a Cristo com mãos vazias, mas confiantes, pela fé somente, na graça e no amor do nosso resgatador. E Cristo nos toma para si, Ele nos faz sua noiva. Cristo nos faz sua noiva. O que é isso? Igreja. Igreja. E Ele firma um compromisso de aliança eterna que nenhum poder ou império das trevas pode anular. Louvado seja Deus. Em Jesus Cristo nós temos segurança. Assim como Boaz protegeu Ruth contra qualquer acusação injusta, em Cristo nós somos protegidos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça dele. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Resposta: ninguém. O apóstolo Paulo dá algumas opções. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte continuamente, nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem Jesus Cristo como seu resgatador? Como seu Salvador? Você está seguro. Louvado seja Deus. Amém. Senhor, obrigado por Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ao mesmo tempo, nos fere para produzir arrependimento em nós, ela também cura e nos dá esperança e aumenta o nosso amor, sobretudo o amor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, resgatador, Senhor perfeito. Senhor, nos ajude a vivermos a Tua Palavra, Senhor, para não envergonharmos o nosso resgatador, que fez tudo por nós. Capacita-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, a vivermos em santidade, em pureza, em obediência à Tua Palavra, à Tua vontade, Senhor. Por amor do Senhor, faça isso. No nome de Jesus. Amém. Amém.